Num primeiro momento, pensou em ir embora de noite e voltar para Forio, mas compreendeu que o marido logo a encontraria. Então pensou em perguntar a Afonso se Marisa sabia quando o irmão iria voltar de Ixia, mas temeu que o cunhado tocasse no assunto com Stefano e deixou para lá. Achou na lista telefônica o número da casa do Sarratori e ligou. Donato atendeu. Ela disse que era uma amiga de Nino. Ele desconversou com voz irritada e desligou. Em desespero, ela voltou à ideia de retornar à ilha e estava prestes a partir quando, numa tarde no início de setembro, Nino apareceu na soleira da charcutaria lotada, barba comprida e totalmente bêbado. Lila deteve Carme, que já se preparava para expulsar o jovem vagabundo. A seus olhos, um desconhecido fora de si. Deixe comigo, disse a ela e o arrastou para fora. Gestos precisos, voz fria, a certeza de que Carmen Peluso não tinha reconhecido o filho de Sarratori, agora bem diferente do menino que frequentara a escola fundamental com elas. Agiu depressa, olhando para ela, parecia a mesma de sempre, a que sabe resolver qualquer problema, de fato, não sabia mais onde estava. As paredes cheias de mercadorias tinham desbotado, a rua tinha perdido toda a definição. Dissolveram-se as fachadas pálidas dos novos prédios, sobretudo não sentia mais o perigo que estava correndo. Nino, Nino, Nino. Percebia apenas a alegria e o desejo. Lá estava ele diante dela, de novo finalmente, e cada traço seu proclamava de modo evidente que tinha sofrido, estava sofrendo e à procura, e a queria, tanto que tentava agarrá-la e beijá-la em plena rua. Ela o arrastou para sua casa, pareceu-lhe o local mais seguro. Passantes? Não vi nenhum. Vizinhos de casa? Não viu nenhum. Começaram a fazer amor assim que ela fechou a porta do apartamento atrás de si. Não sentia nenhum escrúpulo, experimentava apenas a exigência de agarrar-se a Arnino, imediatamente segurá-lo, detê-lo. E essa necessidade não se aplacou nem mesmo quando eles sossegaram. O bairro, a vizinhança, a charcutaria, as ruas, os rumores da ferrovia, Stefano, Carme, numa espera, quem sabe ansiosa, tudo foi voltando lentamente, mas apenas como objetos a serem arrumados às pressas, evitando não só que fossem um estorvo, mas também cuidando para que, empilhados de qualquer jeito, não desmoronassem de repente. Nino censurou-a por ter ido embora sem nem lhe avisar, a apertou, a queria mais uma vez. Exigia que fossem embora imediatamente juntos, mas não sabia dizer para onde. Ela lhe respondia que sim, 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 e compartilhava inteiramente sua loucura, ainda que a diferença dele sentisse o tempo, os segundos e os minutos verdadeiros que escoando aumentavam enormemente o risco de serem descobertos. Por isso, abandonada junto a ele sobre o assoalho, observava a luminária que pendia do teto justo acima deles como uma ameaça. E se antes ela só se preocupava em ter Nino imediatamente e que tudo depois caísse, agora ela refletia sobre como mantê-lo colado a si sem que a luminária se desprendesse do teto, sem que o pavimento se abrisse e ele se precipitasse para sempre de um lado e ela do outro. Vá embora. Não. Você é louco. Sou. Por favor, eu imploro, vá embora. Por fim, o convenceu. Esperou que Carmen lhe dissesse alguma coisa, que os vizinhos fofocassem, que Stefano voltasse da outra charcutaria para espancá-la. Nada disso aconteceu e ela se sentiu aliviada. Aumentou o salário de Carmen, tornou-se afetuosa com o marido, inventou desculpas que permitissem encontrar Nino às escondidas. No início, o maior problema não foi possível o boato que arruinasse tudo, mas ele, o rapaz amado. Não queria outra coisa senão agarrá-la, beijá-la, mordê-la, penetrá-la. Parecia que seu único interesse era poder viver com a boca colada na dela, dentro do corpo dela. E não tolerava separações, ficava em pânico, temia que ela sumisse de novo. Por isso, se entorpecia com álcool, não estudava mais, fumava sem parar. É como se para ele não houvesse outra questão do mundo a não ser os dois, e quando recorria às palavras era só para gritar seus ciúmes, para lhe dizer obsessivamente como era intolerável que ela continuasse vivendo com o marido. Eu abandonei tudo, murmurava arrasado. Já você não quer abandonar nada. E você vai fazer o quê? Ela rebatia. Nino se calava, desconcertado com a pergunta, ou então se enfurecia, como se o estado das coisas o ofendesse. Falava desesperado. Você não gosta de mim. Mas Lila gostava, gostava mais e mais, mas também queria outras coisas, e depressa. Queria que ele retomasse os estudos,
Queria que ele continuasse mexendo com sua cabeça como ocorrera no período de Xia. A prodigiosa menina da escola fundamental, a garotinha que encantara a professora Oliviero, a que escrevera A Fada Azul, tinha ressurgido e ansiava por energia nova. Nino a tinha encontrado no fundo da escuridão em que tinha acabado e a puxara para cima. Agora aquela menininha pressionava para que ele voltasse a ser o homem estudioso de antes e a fizesse crescer até lhe dar forças para varrer de uma vez por todas a senhora Carraque. O que os poucos ela conseguiu. Não sei o que aconteceu. Nino deve ter intuído que para não perdê-la precisava voltar a ser algo mais que um amante furioso. Ou talvez não, talvez simplesmente tenha se dado conta de que a paixão o estava esvaziando. E Lila, a princípio, ficou contente. Pouco a pouco ele se recompôs, voltou a ser quem ele conhecera em Chia, o que a tornou ainda mais necessário a ela. Reconquistou não somente Nino, mas também um pouco de suas palavras, de suas ideias. Ele lia Smith insatisfeito. Ela também tentava tê-lo. Ele lia Joyce ainda mais insatisfeito. Ela também se esforçava. Comprou os livros sobre os quais, nas raras vezes em que conseguiam se ver, ele trocava ideias com ela. Queria discuti-los, mas não havia meios. Cada vez mais desorientada, Carmen não compreendia o que Lila tinha de tão urgente para, ora uma desculpa, ora outra, se ausentar por horas da charcutaria. Olhava para ela de centro franzindo quando, mesmo nos horários de maior movimento, ela a deixava com o peso dos clientes e parecia não enxergar nem ouvir mais nada, tão absorta que estava na leitura de um livro ou escrevendo em seus cadernos. Era preciso interrompê-la. Lina, por favor, me ajude. Só então ela erguia os olhos, passava a ponta dos dedos nos lábios e dizia que sim. Quanto a Stefano, sempre oscilava entre o nervosismo e a concordância. Enquanto discutia com o cunhado, com o sogro, com os Solaras e se amargurava porque os filhos não vinham apesar dos banhos de mar, a mulher ironizava sobre a zona que estava o negócio dos sapatos e se fechava até tarde da noite dentro dos romances, revistas, jornais. Aquela mania voltara, como se a vida verdadeira já não lhe interessasse. Ele a observava e não entendia, ou não tinha tempo e a vontade de entender. Depois de Xia, uma parte dele, a mais agressiva diante daqueles comportamentos, ora de recusa, ora de pacífico alinhamento, forçava para chegar a um novo embate e a um esclarecimento definitivo. Mas a outra parte, mais prudente, quem sabe assustada, continuava e continha a primeira, fazia de conta que não era nada e pensava, melhor assim do que quando enche o saco. E Lila, que captara aquele pensamento, tentava fazer com que ele perdurasse em sua cabeça. À noite, quando ambos voltavam para casa depois do trabalho, tratavam o marido sem hostilidade, mas depois do jantar e das conversas, ela se retraía seriamente na leitura, um espaço mental inacessível a ele, habitado apenas por ela e por Nino. O que esse rapaz se tornou para ela naquele período? Uma ânsia sexual que a mantinha em um estado de permanente fantasia erótica, uma excitação mental que queria estar à altura da dele, sobretudo um abstrato projeto de casal secreto, encerrado numa espécie de refúgio que devia ser em parte uma cabana para os dois corações, em parte um laboratório de ideias sobre a complexidade do mundo. Ele presente e ativo, ela uma sombra calada em seu calcanhar, aconselhadora prudente, colaboradora devota. As poucas vezes em que conseguiam estar junto, não por poucos minutos, mas por uma hora, aquela hora se transformava num fluxo inesgotável de trocas sexuais e verbais, um bem-estar pleno que, no momento da separação, tornava insuportável o retorno à charcutaria e à cama de Stefano. Não aguento mais. Nem eu. O que vamos fazer? Não sei. Quero ficar sempre com você. Ou pelo menos, ela acrescentava, por algumas horas todos os dias. Mas como delimitar para si um tempo constante e seguro? Encontrar Nino em casa era perigosíssimo, vê-lo na rua ainda mais perigoso, sem contar que às vezes Stefano ligava para a charcutaria e ela não estava, e dar uma explicação plausível era complicado. Assim pressionava entre as impaciências de Nino e as reclamações do marido, em vez de recuperar o sentido da realidade e admitir com clareza que estava numa situação sem saída. Lila começou a agir como se o mundo real fosse um cenário ou um tabuleiro, bastante deslocar algumas figuras do fundo e mover certas peças. E eis que o jogo, a única coisa que realmente importava, o seu jogo, o jogo dos dois,
podia continuar sendo jogado. Quanto ao futuro, o futuro se transformou no dia seguinte, e depois mais outro, e depois mais outro. Houve imagens repentinas de massacres e de sangue, muito presentes em seus cadernos. Nunca escrevia "vou morrer assassinada", mas anotava casos das páginas policiais e às vezes os reinventava. Eram histórias de mulheres assassinadas, e ela insistia na crueldade do assassino, no sangue que se espalhava por todo lado. Acrescentava os detalhes que os jornais não traziam: olhos arrancados das órbitas, danos causados pela faca na garganta ou nos órgãos internos, a lâmina que perfurava os seios, os mamilos decepados, o ventre aberto do umbigo para baixo, a lâmina raspando os genitais. Era como se ela quisesse retirar força da possibilidade realista de uma morte violenta, reduzindo-a a palavras e um esquema governável. Foi naquela ótica de jogo com prováveis desfechos mortais que Lila se intrometeu na disputa entre o irmão, o marido e os irmãos Solara. Valeu-se da convicção de Michele de que ela era a pessoa certa para administrar a situação comercial da Piazza de Martiri. Parou repentinamente de dizer não a ele e, depois de uma tratativa turbulenta, graças à qual obteve absoluta autonomia e um pagamento semanal bastante considerável, quase como se não fosse a senhora Carraque, aceitou trabalhar na loja de calçados. Não se importou com o irmão, que se sentia ameaçado pela nova marca Solara e via seu movimento como uma traição, nem como marido, nem de início ficou furioso e ameaçou, mas depois a impeliu a complicadas mediações em seu nome ou com os dois irmãos a propósito de dívidas contraídas com a mãe deles, de valores a receber e a pagar. Também ignorou as palavrinhas melosas de Michele, que circulava continuamente em torno dela para, sem dar na vista, vigiar a reconstrução da loja e, enquanto isso, pressionava para conseguir novos modelos de sapato diretamente dela, passando por cima de Rino e de Stefano. Lila tinha intuído há tempos que o irmão e o pai seriam colocados no bolso, que os Solaros os apropriariam de tudo, que Stefano só conseguiria sobreviver se tornando cada vez mais dependente de suas transações. Mas, se antes aquela perspectiva a indignava, agora escrevia em seus apontamentos que o assunto a deixava em todo indiferente. Claro, ficava triste por causa de Rino, lamentava que seu papel de pequeno proprietário já estivesse em declínio, especialmente agora que se casara e teria um filho. Mas a seus olhos todos os laços do passado tinham perdido consistência, sua capacidade de afeto tinha tomado um único rumo. Cada pensamento seu, cada sentimento agora tinha Nino em seu centro. Se antes ela movia pelo desejo de enriquecer o irmão, agora só se movia para agradar a ele. A primeira vez em que foi à loja da Piazza de Martiri para pensar no que ia fazer, notou com espanto que na parede que ficava o painel com sua foto vestida de noiva ainda havia uma mancha escuro-amarelada do fogo que o destruíra. Aquele vestígio a incomodou. Não gosto de nada disso, pensou. De tudo o que me aconteceu e do que eu fiz antes de Nino. E de repente se deu conta de que naquele espaço no centro da cidade, por motivos obscuros, tinham acontecido os momentos mais relevantes de sua guerra. Ali, na noite da luta com os rapazes de Dei Mille, decidira definitivamente que precisava escapar da miséria. Ali se arrependera daquela decisão e desfigurava sua foto com o vestido de noiva, pretendendo que a afronta, por afronta, fosse exibida na loja como sua decoração. Ali tinha descoberto os sinais de que sua gravidez estava por um fio. Ali agora o empreendimento dos calçados estava indo a pique, tragando tudo pelo Solara. E ali, por fim, seu casamento acabaria e ela se livraria de Stefano e de seu sobrenome, com tudo o que isso implicaria. Que desleixo! Disse a Michele apontando a mancha de queimado. Então saiu até a calçada, foi ver os leões de pedra no centro da praça e sentiu medo. Enquanto isso, no bairro, a decisão de ir trabalhar na Piazza de Martiri a isolou ainda mais do que já estava. Uma jovem que tinha feito um bom casamento e do nada passara a ter uma vida confortável, uma garota bonita que podia ser patroa na própria casa, na propriedade do marido, porque agora pulava na cama de manhã cedo e ficava longe de casa o dia todo, do centro, dependendo de outras, complicando a vida de Stefano. Especialmente Penucci e Guilhola, cada uma a seu modo, despejaram em cima de Lila toda a lama de que eram capazes, e isso já era previsível. Menos previsível foi Carmen,
que adorava Lila por todo o bem que lhe fizera. Assim que ela deixou a charcutaria, lhe retirou todo o seu afeto, como se retira uma mão roçada pelos dentes de um animal. Ela não gostou da brusca passagem de amiga colaboradora a serva das garras da mãe de Stefano. Sentiu-se traída, abandonada a seu destino, e não soube controlar o ressentimento. Começou até a discutir com o noivo, Enzo, que não aprovava aquela atitude. Balançava a cabeça e, com seu modo lacônico, em duas ou três palavras, mas que defender Lila atribuía a ela uma espécie de intangibilidade, o privilégio de ter razões sempre justas e indiscutíveis. Tudo o que eu faço não está bom. Tudo o que ela faz está bom. Se queixava Carmen com irritação. Quem disse isso? Você. Lina pensa, Lina faz, Lina sabe. E eu? Ela me deixou aqui e deu no pé? Mas naturalmente ela fez bem em ir embora e eu faço mal em me lamentar, não é verdade? Não é assim que você pensa? Não. Porém, malgrado o puro e simples monossílabo, Carmen não se convencia e sofria. Intuía que Enzo estava cansado de tudo, inclusive dela, e isso a tornava ainda mais furiosa. Desde que o pai dela morrera, desde que voltara do serviço militar, o rapaz fazia o que tinha de fazer, levava a vida de sempre. No entanto, já durante o período do quartel, começara a estudar à noite para tirar não se sabe que diploma. Agora estava com isso preso na cabeça, rugindo que nem uma fera. Por dentro, os rugidos, por fora, o silêncio. E Carmen não conseguia suportá-lo, mas, acima de tudo, não podia aceitar que ele só se animasse um pouco quando se falava daquela cretina, e berrava isso a ele, e desandava a chorar nos gritos. Tenho nojo de Lina. Ela não está nem aí para ninguém, mas você gosta disso que eu sei. No entanto, se eu me comportasse como ela se comporta, você me quebraria a cara. Quanto a Ada, há tempos se alinhara com seu empregador, Stefano, e contra a esposa que o atormentara. E quando Lila foi embora para o centro trabalhar de vendedora de luxo, ela se limitou a ser ainda mais pérfida. Falava mal dela a qualquer um abertamente, sem aspas na língua, mas zombava especialmente de Antônio e de Pasquale. Ela sempre enganou todos vocês, homens, dizia, porque sabe como levá-los no bico. É uma vadia. Falava exatamente assim, com raiva, como se Antônio e Pasquale fossem os representantes de toda a mediocridade do sexo masculino. Insultava o irmão, que não se alinhava com ela. Fique calado, porque você também recebe dinheiro do Solara. Vocês dois são dependentes da empresa, e eu sei que você se deixa mandar por mulher. Ela lhe diz: arraste isso, arraste aquilo, e você obedece. E fazia ainda pior com o namorado, Pasquale, com quem divergia cada vez mais, agredindo-o continuamente. Você está todo sujo, está fedendo. Ele se desculpava, tinha acabado de voltar do trabalho, mas Ada continuava a atacá-lo em qualquer ocasião, tanto que Pasquale acabou cedendo em relação a Lila para não ter dor de cabeça, caso contrário teria que terminar o namoro. Se bem que, é preciso dizer, não foi só por isso. Até aquele momento, ele se enfurecera várias vezes, tanto com a namorada quanto com a irmã, por terem se esquecido de todos os benefícios que tiveram com a ascensão de Lila. Mas quando uma manhã viu nossa amiga numa Giulietta, com Michele Solara em direção à Piazza de Martiri, vestida como uma prostituta de luxo, toda pintada, admitiu que não conseguia entender como é que ela, sem ter uma real necessidade econômica, tinha condido de vender aquele sujeito. Como de costume, Lila não deu a mínima bola à hostilidade que crescia em torno dela e se dedicou a seu novo trabalho. E as vendas logo começaram a subir. A loja se tornou um local aonde se ia para comprar, sim, mas também pelo gosto de conversar com aquela jovem animada, muito bonita, de fala brilhante, que tinha livros entre os sapatos, que lia aqueles livros, que oferecia chocolatinhos misturados a palavras inteligentes e que, sobretudo, não parecia querer vender calçados às esposas ou às filhas do advogado ou do engenheiro, ao jornalista, ao jovem ou ao velho gagá que esbanjava tempo e dinheiro no clube, mas apenas acomodá-los no sofá ou nas poltronas para conversar disso e daquilo. O único estorvo, Michele. Vira e mexe aparecia no horário de trabalho e uma vez lhe disse com aquele tom sempre irônico, sempre insinuante: Você errou de marido, Lina. E eu tinha razão. Olha só como você se move bem entre as pessoas que podem vir a nos ser úteis. Você e eu, juntos, em pouco tempo, tomaríamos Nápoles e faríamos o que a gente quisesse.
Naquele ponto, tentou beijá-la. Ela o repeliu. Ele não levou a mal e disse debochado: Tudo bem assim, eu sei esperar. Espere onde quiser, mas não aqui dentro. Ela respondeu: Porque se esperar aqui, eu volto amanhã mesmo para a charcutaria. Michele diminuiu suas visitas, ao passo que as visitas secretas de Nino aumentaram. Por meses, ele e Lila finalmente tiveram uma vida só deles na loja da Piazza de Martiri, que durava 3 horas por dia, exceto domingos e feriados religiosos, um período insuportável. O rapaz entrava pela portinha do banheiro e uma em ponto, assim que a vendedora baixava a porta da loja e ia embora, partindo por aquele mesmo caminho às 4 da tarde, antes que a vendedora voltasse. As raras vezes em que houve algum problema, em 2 ocasiões Michele chegou com guilhola e numa eu apareci. Nino se trancou no banheiro e escapou pela porta que dava para o pátio. Acho que para Lila, aquele foi um período tumultuoso, de teste em vista de uma existência feliz. De um lado, continuava empenhada em recitar o papel da jovem senhora que dava um toque excêntrico ao comércio de sapatos. De outro, lia para Nino, estudava para Nino e refletia por Nino. E mesmo as pessoas de alguma importância com quem ela acabava de se familiarizando na loja lhe pareciam sobretudo relações a serem usadas para ajudar a ele. Foi naquela fase que Nino publicou no artigo Matino sobre Nápoles que lhe deu uma discreta fama nos ambientes universitários. Eu nem fiquei sabendo, e ainda bem. Se tivesse me metido na história deles, como tinha acontecido em Chia, ficaria marcada tão profundamente que nunca mais me recuperaria. De todo modo, eu não demoraria muito para notar que muitas linhas daquele texto, não as mais informadas, mas umas duas intenções que não demandavam grandes competências, apenas um contato fulminante de coisas muito distantes entre si, eram de Lila, e que pertencia a ela, sobretudo, a tonalidade dominante da escrita. Nino jamais teria sabido escrever assim, nem seria capaz disso mais tarde. Somente ela e eu sabíamos escrever daquele jeito. Então ela descobriu a gravidez e decidiu acabar com o imbróglio da Piazza de Martiri. Num domingo de fins de outono de 1963, ela se recusou a ir ao habitual almoço na casa da sogra e se dedicou à cozinha, com muito esmero. Enquanto Stefano passava no solar para pegar os doces que levaria à mãe e à irmã a fim de ser perdoado pela deserção, Lila meteu na mala comprada para viagens de núpcias um pouco de roupa íntima, alguns vestidos, um par de sapatos de inverno e a escondeu atrás da porta da mala. Depois lavou todas as panelas que tinha sujado, arrumou com capricho e a mesa da cozinha. Tirou de uma gaveta uma faca para a carne e a colocou sobre a pia, coberta por um trapo. Por fim, à espera de que o marido voltasse, abriu a janela para ventilar o cheiro de comida e ficou no parapeito olhando os trens e os trilhos reluzentes. O frio eliminava a mornidão do apartamento, mas não a incomodava, lhe dava energia. Stefano voltou para casa. Os dois se sentaram à mesa. Irritado porque tivera de privar-se da boa cozinha da mãe, não disse uma palavra de elogio pelo almoço e foi mais duro que de costume com o cunhado, Rino, e mais afetuoso que o habitual em relação ao sobrinho. Referiu-se várias vezes a ele como o filho de minha irmã, como se a contribuição de Rino tivesse sido irrelevante. Quando passaram aos doces, ele comeu 3, ela nenhum. Stefano limpou cuidadosamente a boca suja de creme e lhe disse: Vamos deitar um pouco. E Lila respondeu: A partir de amanhã não vou mais à loja. Stefano logo entendeu que a tarde estava indo por um mau caminho. Por quê? Porque não quero mais. Você brigou com Michele e Marcelo? Não. Nina, não fale bobagens. Você sabe como bem que eu e seu irmão às vezes nos desentendemos, como aqueles dois. Não complique as coisas. Não estou complicando nada, mas não vou mais para lá. Stefano ficou em silêncio e Lila percebeu que estava alarmando, que queria desviar o assunto sem aprofundar a questão. O marido temia que ela estivesse a ponto de lhe revelar alguma ofensa por parte do Solara, uma afronta imperdoável, a qual, uma vez que se tornasse pública, ele precisaria reagir com uma ruptura insanável, coisa que não podia se permitir. Tudo bem, disse a ela quando decidiu falar. Não vá mais lá. Volte para a charcutaria. Ela respondeu. Também não quero voltar à charcutaria. Stefano a olhou perplexo. Quer ficar em casa? Perfeito.
Foi você quem quis trabalhar, nunca lhe pedi isso? É verdade ou não? É verdade? Pois então fique em casa, só vai me dar prazer. Também não quero ficar em casa. Ele esteve prestes a perder a calma, o único meio que conhecia de expulsar a ansiedade. Se não pretende ficar em casa e também não pretende trabalhar, pode-se saber que merda você quer? Lila respondeu: Quero ir embora. Embora para onde? Não quero mais ficar com você. Vou deixá-lo. Stefano não teve outra reação senão começar a rir. Aquelas palavras lhe pareceram tão colossais que por uns minutos pareceu aliviado. Deu-lhe um beliscão na bochecha, disse que o meio sorriso de sempre que eles eram marido e mulher, e que marido e mulher não se deixam. Prometeu até que no domingo seguinte a levaria para a costa a uma fitana. Assim relaxariam um pouco. Mas ela respondeu com calma que não havia razão para continuarem juntos, que tinha se enganado desde o início e que, mesmo quando estavam noivos, ela só sentira por ele um pouco de simpatia, mas agora sabia com clareza que nunca o amara e que, se mantida por ele, ajudá-lo a ganhar dinheiro, dormir juntos eram coisas que não conseguia mais suportar. Ao final dessa fala, recebeu uma bofetada que a fez cair da cadeira. Levantou-se depressa enquanto Stefano se lançava para agarrá-la. Correu até a pia, pegou a faca que escondera sob o trapo. Virou-se para ele justamente quando estava para lhe dar outro tapa. Faça isso, e eu te mato como mataram seu pai. Stefano se deteve, aturdido por aquela menção ao destino do pai. Murmurou coisas do tipo: Claro, me mate, faça o que quiser. Fez um gesto de tédio e lhe veio um longo bocejo, um bocejo incontrolável, de boca escancarada, que o deixou com os olhos brilhando. Virou-se às costas e, sempre balbuciando frases descontentes: Vá, vá, eu lhe dei tudo, permiti tudo, e você me agradece assim. Eu que lhe tirei da miséria, que enriqueci seu irmão, seu pai, toda a sua família de merda. Foi até a mesa e comeu mais um doce. Depois saiu da cozinha e se retirou no quarto de dormir, de onde lhe gritou de repente: Você nem pode imaginar como eu te amo. Lila apoiou a faca na pia e pensou: Não acredita que o estou deixando. Não acreditaria nem mesmo que tenho outro. Ele não consegue. No entanto, fez força e foi ao quarto para lhe confessar sobre Nino, para dizer que estava grávida. Mas o marido estava dormindo, caíra sobre ele o sono como um manto mágico. Então ela vestiu o casaco, pegou a mala e deixou o apartamento. Stefano dormiu o dia todo. Quando despertou e se deu conta de que a mulher não estava, fingiu que não era nada. Comportava-se assim desde criança, quando o pai o aterrorizava apenas com sua presença, e ele, por reação, se adestrara àquele meio sorriso, aos movimentos lentos e tranquilos, a uma distância ponderada de cada coisa do mundo circunstante, para dominar tanto o pavor quanto o desejo de abrir-lhe o peito com as mãos e rasgá-lo, arrancar-lhe o coração. Saiu à noite e fez uma coisa arriscada. Foi para baixo da janela de Ada, sua vendedora, e mesmo sabendo que ela devia estar no cinema com Pasquale, chamou-a e a chamou-a várias vezes. Ada pareceu entre feliz e assustada. Ficara em casa porque Melina estava delirando mais do que o normal, e Antônio, desde que trabalhava para o Solara, andava sempre por aí, não tinha horários. Mas o namorado estava fazendo companhia a ela. Stefano subiu mesmo assim, e sem fazer nenhuma menção a Lila, passou a noite na casa dos Capucci conversando de política com Pasquale e de questões ligadas à charcutaria com Ada. Quando voltou para casa, fez de conta que Lila tinha ido para a casa dos pais, e antes de entrar na casa e deitar na cama, barbeou-se com cuidado. Dormiu pesadamente a noite inteira. Os problemas começaram no dia seguinte. A vendedora da Piazza de Martiri comunicou a Michele que Lila não tinha aparecido. Michele ligou para Stefano e Stefano lhe disse que a mulher estava doente. A doença durou vários dias, então Núzia deu um pulo lá para ver se a filha estava precisando dela. Ninguém abriu e ela voltou de noite, depois do fechamento das lojas. Stefano tinha acabado de voltar do trabalho e estava na frente da TV com o volume nas alturas. Praguejou, foi abrir e fez entrar e se sentar. Assim que Núzia disse como Lila está, ele respondeu que ela o havia abandonado e desandou a chorar. Ambas as famílias foram às pressas para lá, a mãe de Stefano, Afonso, Pinúcia com o bebê, Rino e Fernando.
Por um motivo ou por outro, todos estavam assustados, mas apenas Maria e Núzia se preocuparam expressamente com a sorte de Lila e se perguntaram onde ela podia estar. Os outros brigaram entre si por motivos que pouco tinham a ver com ela. Rino e Fernando, que estavam embirrados com Stefano porque ele não fazia nada para impedir o fechamento da fábrica de calçados, o acusaram de nunca ter entendido nada de Lila e de ter agido malíssimo ao mandá-la para a loja do Solara. Pinúcia se enfureceu e gritou ao marido e ao sogro que Lila sempre tinha sido uma cabeça de vento e que não era ela a vítima de Stefano, mas Stefano a dela. Quando Afonso sugeriu que era preciso avisar a polícia, perguntar nos hospitais, os ânimos se exaltaram mais ainda, e todos atacaram como se ele tivesse ofendido. Sobretudo Rino gritou que o menos recomendável era se tornar a piada do bairro. Foi Maria quem disse baixinho: talvez tenha ido passar um tempo com Helena. Aquela hipótese ganhou força. Continuaram preocupados, mas todos fingindo acreditar, exceto Afonso, que Lila, por culpa de Stefano dos Solara, tinha ficado deprimida e decidira partir para Pisa. Sim, disse Núzia, se acalmando. Ela faz sempre assim, basta ter um problema e corre para Helena. A partir daquele momento, todos começavam a se enfurecer por aquela viagem arriscada, ela sozinha dentro de um trem distante, sem avisar ninguém. Por outro lado, a hipótese de que Lila estivesse comigo pareceu tão plausível e ao mesmo tempo tão tranquilizadora que logo se tornou um fato certo. Somente Afonso disse: amanhã viajo e vou ver. Mas logo repreendido por Pinúcia, você vai a trabalhar. E por Fernando, que resmungou: vamos deixá-la em paz, vamos esperar. Vamos esperar que se acalme. No dia seguinte, aquela foi a versão que Stefano passou a dar a qualquer um que perguntasse por Lila. Foi para Pisa, está hospedada com Helena, precisa repousar. Mas já de tarde, Núzia foi tomada de ansiedade. Procurou Afonso e perguntou se ele tinha meu endereço. Não tinha, ninguém tinha, somente minha mãe. Então Núzia mandou Afonso até ela, mas minha mãe, por uma natural hostilidade em relação a todos, ou para proteger meus estudos de distrações, o repassou incompleto. De todo modo, Núzia e Afonso me escreveram juntos uma carta em que me indagavam com muitos volteios de palavras se Lila estava comigo. Endereçaram um envelope para a Universidade de Pisa. Nada mais do que isso. Apenas meu nome e sobrenome, e o recebi com muito atraso. Li, fiquei e ainda mais furiosa com Lila e Nino, e não respondi. Enquanto isso, já no dia seguinte, assim a chamada da viagem de Lila, Ada, além de trabalhar na charcutaria antiga, além de cuidar de toda a família e das necessidades do namorado, passou também a arrumar a casa de Stefano e a cozinhar para ele, o que deixou Pasquale de muito mau humor. Os dois brigaram e ele lhe disse: você não é para bancar a escrava. E ela respondeu: melhor bancar a escrava que perder tempo discutindo com você. Quanto à Piazza de Martiri, para agradar os Solaras, mandaram Afonso para lá às pressas, o qual se sentiu muito à vontade. Saía de manhã cedo como se estivesse indo a um casamento e voltava à noite bastante satisfeito. Gostava de passar o dia todo no centro. Já Michele se tornou intratável depois do sumiço de Lila. Chamou Antônio num canto e lhe disse: ache-a para mim. Antônio resmungou. Nápoles é muito grande, e Pisa também, e a Itália também. Por onde começo? Michele respondeu. Pelo filho mais velho de Sarratori. Depois lançou a ele a Miranda, que reservava a todos os que seus olhos valiam menos que zero, e falou. Se ousar falar por aí sobre essa investigação, mando trancá-lo no manicômio de Aversa, e você nunca mais sai de lá. Tudo o que eu souber, tudo o que vir, deve contar só para mim, entendido? Antônio fez sim. Que as pessoas, mais ainda que as coisas, perdessem suas margens e se esvaíssem sem forma foi o que mais assombrou Lila ao longo da vida. Ficara aterrorizada com a desmarginação do irmão, que amava mais que qualquer outro parente, e em pânico com a dissolução de Stefano na passagem de noivo a marido. Só fiquei sabendo pelos seus cadernos o quanto a noite de núpcias a tinha marcado, e como temia uma possível perturbação do corpo do marido, sua deformação pelos impulsos internos do desejo ou da raiva, ou ao contrário, das intenções subreptícias das vilesas. Especialmente de noite temia acordar e encontrá-lo deformado na cama, reduzido a excrescências que explodiam por excesso de humor, a carne que pendia descolada, e com ela tudo ao redor,
os móveis, todo o apartamento e ela mesma, sua esposa, esmagada, tragada por aquele fluxo imundo de matéria viva. Quando fechou a porta atrás de si e, como se estivesse dentro de um rastro branco de vapor que a tornava invisível, atravessou o bairro com sua mala, pegou o metrô e chegou às Camp Flegrei. Lila teve a impressão de ter deixado para trás um espaço mole, habituado por formas já sem definição, e de finalmente se dirigir para uma estrutura capaz de contê-la inteira, inteira, sem que ela e as figuras à sua volta se rompessem. Chegou ao destino, por suas desoladas. Arrastou a mala para o segundo andar de um conjunto popular, até um apartamento de 2 cômodos, escuro, mal conservado, ocupado por velhos móveis de péssima fatura. Um banheiro que só tinha a privada e uma pia. Foi ela quem fez tudo. Nino precisava se preparar para os exames e, além disso, estava trabalhando em um novo artigo para o Matino e na reelaboração do anterior em um ensaio que, recusado por Cranach, recebera a aceitação imediata de uma revista chamada North and Sud. Tinha achado a casa, tinha contratado o aluguel, tinha pagado 3 meses antecipados. Agora sim que entrou, se sentou tomada de uma grande alegria. Descobriu com surpresa o prazer de ter abandonado quem, ao contrário, parecia ser para sempre necessariamente uma parte dela. Prazer, sim, ela escreveu assim. Não sentiu minimamente a perda dos confortos do bairro novo, não percebeu o cheiro de mofo, não viu a mancha de umidade no canto do quarto de dormir, não notou a luz cinzenta que mal entrava pela janela, não se deprimiu com o ambiente que sugeriu de ponto o retorno à miséria da infância. Ao contrário, se sentiu como se por uma magia benévola tivesse desaparecido de um lugar onde sofria e reaparecido em outro local que lhe prometia a felicidade. Experimentou, acho, mais uma vez o fascínio de se auto-eliminar. Basta com tudo o que tinha sido, basta com o estradão, os sapatos, as charcutarias, o marido, o Solara, a Piazza de Martiri. Basta também de mim, da esposa, da mulher, acabada longe, perdida. Tinha conservado em si apenas a amante de Nino, que chegou à noite. Estava visivelmente emocionado. Ele a abraçou, a beijou, olhou ao redor desorientado. Trancou portas e janelas como se temesse interrupções repentinas. Fizeram amor pela primeira vez numa cama depois da noite em Florio. Depois ele se levantou, começou a estudar, queixou-se várias vezes da iluminação fraca. Ela também deixou a cama e o ajudou a repassar a matéria. Foram dormir às 3 da manhã, depois de reverem juntos o artigo para matino, e dormiram abraçados. Lila se sentiu segura, embora lá fora chovesse e os vidros tremessem. A casa lhe fosse estranha. Como era novo o corpo de Nino, longo, delgado, tão distante do Stefano. Como era excitante seu cheiro. Teve a impressão de estar vindo de um mundo de sombras e de ter chegado a um lugar onde finalmente a vida era verdadeira. De manhã, assim que apoiou os pés no assoalho, precisou correr ao banheiro para vomitar. Fechou a porta para que Nino não ouvisse. A convivência durou 23 dias. De hora em hora, ela viu crescer o alívio por ter deixado tudo. Não lamentou nenhum dos confortos que tinha desfrutado depois do casamento. Não se entristeceu por se separar dos pais, dos irmãos, de Rino, do sobrinho. Nunca se preocupou com o fato de que o dinheiro acabaria. Tinha a impressão de que a única coisa importante era acordar com Nino e dormir com ele, estar ao lado dele quando lia ou escrevia, travar discussões animadas dentro das quais desaguavam as turbulências de sua cabeça. À noite saíam juntos, iam ao cinema ou escolhiam o lançamento de um livro, um debate político e frequentemente ficavam até tarde. Voltavam para casa a pé, bem agarrados um ao outro para se protegerem do frio ou da chuva, se pegando, brincando. Certa vez foram ouvir um autor que escrevia livros e também fazia filmes. Se chamava Pasolini. Tudo o que se reveria e que referia a ele suscitava um pandemônio, e Nino não gostava dele. Torcia a boca e dizia: é uma bicha, faz mais confusão que outra coisa. Tanto é que opôs uma certa resistência. Preferia ter ficado em casa estudando. Mas Lila estava curiosa e o arrastou. O encontro seria no mesmo local em que uma vez, quando eu obedeci à professora Galliani, a arrastara para ir comigo. Ela saiu entusiasmada, impeliu Nino até o escritor. Queria falar com ele. Mas Nino ficou nervoso e fez de tudo para tirá-la de lá.
especialmente quando se deu conta de que na calçada em frente havia rapazes gritando insultos. Vamos embora, falou preocupado. Não gosto dele e também não gosto de fascistas. Mas Lila crescera em meio à pancadaria. Não tinha nenhuma intenção de sair de fininho, e assim ele tentava puxá-la para uma ruela e ela se desvencilhava, ria, respondia aos insultos com insultos. Só cedeu a Nino bruscamente quando, no momento em que ia começar o confronto, reconheceu Antônio entre os agressores. Seus olhos e dentes brilhavam como se fossem de metal, mas, diferentemente dos outros, não gritava. Pareceu-lhe empenhado demais em distribuir porradas para ter notado a presença dela, mas de fato e de todo modo o fato estragou sua noite. Na rua houve alguma tensão com Nino. Discordavam sobre várias coisas que Pasolini dissera. Parecia que tinha ido a lugares diferentes e escutado pessoas diferentes. Mas não foi só isso. Naquela noite ele sentiu saudade do longo e excitante período dos encontros furtivos na loja da Piazza de Martiri, e ao mesmo tempo intuiu que alguma coisa em Lila o perturbava. Ela percebeu sua distração entediada e, para evitar mais tensões, não disse que entre os agressores tinha visto um amigo do bairro, o filho de Melina. Já no dia seguinte, Nino se mostrou cada vez menos preocupado e propenso a levá-la para fora. Primeiro, falou que precisava estudar, e era verdade. Depois, deixou escapar que em várias ocasiões públicas ela era muitas vezes excessiva. Em que sentido? Você exagera. Ou seja, ele fez uma lista irritado. Faz comentários em voz alta. Se alguém lhe pede silêncio, você começa a brigar, importuna os conferencistas com perguntas demais. Isso não se faz. Lila sempre soubera que isso não se fazia, mas tinha-se convencido de que agora, com ele, tudo era possível, até superar as distâncias com um pulo, até falar de igual para igual com quem importava. Não tinha sido capaz de entreter gente importante na loja do Solara? Não foi graças a um dos clientes que ele tinha publicado seu primeiro artigo no Matino? E então? Você é tímido demais, disse a ele. Ainda não entendeu que é melhor do que eles e que vai fazer coisas bem mais importantes. Depois lhe deu um beijo. Mas nas outras noites seguintes, ora com uma desculpa, ora com outra, Nino começou a sair sozinho. E se por acaso ficava em casa estudando, se queixava dos barulhos produzidos pela vizinhança. Ou então bufava porque precisava ir pedir dinheiro ao pai, que o atormentaria com perguntas do tipo: onde você tem dormido? Onde está vivendo? Está estudando? Ou, diante daquela capacidade de Lila de articular coisas muito distantes, em vez de se entusiasmar como de costume, ele sacudia a cabeça, ficando nervoso. Depois de um tempo, ele estava tão de mau humor, tão atrasado com os exames, que para continuar estudando parou de ir para a cama com Lila. E Lila dizia: está tarde, vamos dormir. E ele respondia com um tom distraído: vá você, depois eu vou. Olhava o relevo de seu corpo debaixo das cobertas e desejava sentir seu calor, mas também tinha medo. Ainda não me formei, pensava. Não tenho um trabalho. Se eu não quiser jogar minha vida fora, preciso me esforçar muito. Em vez disso, estou aqui com essa pessoa casada que está grávida, que vomita todas as manhãs, que me impede toda disciplina. Quando soube que o Matino não publicaria seu artigo, sofreu muito. Lila o consolou, disse a ele que o mandasse para outros jornais, mas depois acrescentou: amanhã eu ligo. Queria telefonar para o redator que tinha conhecido na loja do Solara e entender o que havia de errado. E ele esbravejou: não ligue para ninguém. Por quê? Porque aquele babaca nunca esteve interessado em mim, mas em você. Não é verdade. É claro que é verdade. Não sou cretino, você só me arranja problemas. E o que é que está fazendo dizer isso? Eu não devo cair na sua conversa. O que é que eu fiz? Você me confundiu com as ideias, porque você é como uma gota de água. Enquanto não se faz do seu jeito, não para nunca. Foi você quem pensou em escrever o artigo. Justamente. Então por que me fez refazê-lo 4 vezes? Foi você quem quis reescrevê-lo. Lina, vamos ser claros. Escolha uma coisa que lhe agrade, volte a vender sapatos, volte a vender salames, mas não queira ser o que não é arruinando comigo. Fazia 23 dias que viviam juntos, uma nuvem dentro da qual os deuses os haviam escondido para que pudessem gozar
um ao outro sem serem perturbados. Aquelas palavras a atingiram profundamente e ela disse: Suma daqui. Ele vestiu o furioso casaco sobre a malha e bateu a porta atrás de si. Lila se sentou na cama e pensou: vai estar aqui de novo em 10 minutos. Deixou os livros, os apontamentos, a espuma de barbear e a navalha. Depois começou a chorar. Como que eu pude pensar em viver com ele? Quem poderia ajudá-lo? É culpa minha. Querendo soltar meus pensamentos, acabei o levando a escrever algo errado. Deitou-se na cama e esperou. Esperou a noite inteira, mas Nino não voltou, nem na manhã seguinte e nem depois. O que relato agora fiquei sabendo por várias pessoas em tempos diversos. Começo por Nino, que deixou a casa dos Campi Flegrei e se refugiou com os pais. A mãe o tratou melhor, bem melhor que ao filho pródigo. Já com o pai, se desentendeu em menos de 1 hora e voaram insultos. Donato gritou-lhe um dialeto que ou ele ia embora de casa ou ficava, mas o que não podia fazer de jeito nenhum era sumir por 1 mês sem avisar ninguém e depois voltar só para torrar dinheiro, como se ele mesmo tivesse ganhado. Nino se retirou em seu quarto e ficou ruminando muitos pensamentos. Embora já quisesse correr para Lina, pedir desculpas, gritar que a amava, avaliou a situação e se convenceu de que tinha caído numa armadilha, não por culpa sua ou de Lila, mas do desejo. Agora, por exemplo, pensou, não vejo a hora de voltar para ela, de enchê-las de beijo, assumir minhas responsabilidades. Mas uma parte de mim sabe perfeitamente que o que eu fiz hoje na onda da desilusão é justo e verdadeiro. Lina não é adequada para mim. Lina está grávida. Tenho medo de que está crescendo em sua barriga. Por isso não devo voltar de jeito nenhum. Preciso procurar Bruno, pedir um dinheiro emprestado, ir embora de Nápoles com Helena e fazer como Helena fez, estudar noutro lugar. Refletiu a noite toda e todo o dia seguinte, ora transtornado pela falta de Lila, ora se agarrando a pensamentos frios que evocavam sua ingenuidade mal educada, sua ignorância demasiado inteligente, a força com que arrastava para dentro de ideiazinhas que pareciam grandes intuições, mas eram equívocos. À noite telefonou para Bruno e, fora de si, saiu para passar na casa dele. Correu debaixo de chuva até a parada de ônibus. Em pouco tempo pegou a condução certa. Mas de repente mudou de ideia e desceu na Piazza Garibaldi. Foi de metrô aos Campi Flegrei. Não viu a hora de abraçar Lila, agarrá-la de pé imediatamente, assim que entrasse em casa, contra a parede na entrada. Isso agora lhe parecia a coisa mais importante. Depois pensaria o que fazer. Estava umbreu. Caminhou a passos largos sob a chuva. Nem notou a sombra escura que se aproximava dele. Recebeu um empurrão tão violento que caiu na calçada. A partir daquele momento começou um longo massacre, chutes e socos, murros e pontapés. Quem o golpeava repetia sem parar, mas sem raiva. Deixe ela, não a veja nem toque mais nela. Repita, vou deixar ela. Repita, não vejo nem toco mais nela. Você gosta, hein, de pegar a mulher dos outros. Repita, eu errei, vou deixá-la. Nino repetia, obediente, mas seu agressor não parava. Desmaiou, mais pelo susto do que pela dor. Quem espancou Nino foi Antônio, que, no entanto, não falou quase nada ao patrão. Quando Michele lhe perguntou se tinha encontrado o filho de Sarratori, respondeu que sim. Quando lhe perguntou com visível ansiedade se aquela pista o levava a Lila, respondeu não. Quando perguntou se tinha conseguido notícias dela, disse que era impossível encontrar Lila e que a única coisa que se podia excluir com certeza era que o filho de Sarratori tivesse algo a ver com a senhora Carraque. Mentia, obviamente. Tinha encontrado Nino e Lila muito rápido, casualmente na noite em que saíra ao trabalho para dar porrada nos comunistas. Tinha arrebentado alguns sujeitos e depois se retirara do combate para seguir os dois que tinham escapado. Descobriu onde moravam, compreendeu que viviam juntos e nos dias seguintes estudou tudo o que faziam e como faziam. Ao vê-los, experimentara simultaneamente admiração e inveja. A admiração por Lila, como é possível, pensou, que tenha abandonado a casa, uma casa linda, e deixado o marido, as charcutarias, os automóveis, os sapatos, o solara, por um estudante sem um tostão, que a mantém num lugar quase pior do que o bairro. O que essa garota tem? Coragem? Loucura? Depois se concentrou na inveja por Nino.
O que fazia mais mal era que aquele merda seco e feio, de quem eu gostava, também tivesse agradado a Lila. O que o filho Sarratori tinha? Qual era o triunfo dele? Pensou nisso a noite e dia. Tinha sido tomado por uma espécie de fixação doentia que lhe afetava os nervos, especialmente os das mãos, tanto que as entrelaçava continuamente e as apertava como se rezasse. Por fim, decidiu que precisava libertar Lila, ainda que naquele momento talvez ela não tivesse nenhuma intenção de ser libertada. Porém, disse a si mesmo, as pessoas demoram um tempo até entender o que é bom e o que é mal, e ajudá-las significa justamente fazer por elas o que, num determinado momento de suas vidas, não são capazes de fazer por si. Michele Solara não tinha mandado que ele dissesse ou desse uma surra no filho de Sarratori. Isso não. Ele lhe omitira o essencial e, portanto, não havia motivo para chegar a tanto. Espancá-lo tinha sido uma decisão dele, que tomara em parte porque queria tirá-lo de Lila e assim devolver a ela o que ela, incompreensível, jogava fora, e em parte por prazer, por uma intolerância que sentia não por Nino, um insignificante, desprezível aglomerado de pele feminina e ossos muito longos e frágeis, mas pelo que nós duas tínhamos atribuído a ele e continuávamos atribuindo. Quanto a mim, devo admitir que quando tempos depois ele me fez esse relato, tive a impressão de entender seus motivos. Fiquei comovida. Fiz um afago em seu rosto para consolá-lo dos sentimentos ferozes que ele experimentara. Ele enrubesceu, se estrapalhou e disse para me mostrar que não era um bicho. Depois eu o ajudei. Tinha levado o filho de Sarratori e o acompanhara meio zonzo até uma farmácia. O abandonara ali, na entrada, e então voltou ao bairro para falar com Pasquale e Enzo. Os dois decidiram encontrá-lo com enorme má vontade. Não o consideravam mais um amigo, especialmente Pasquale, que, no entanto, era namorado da irmã dele. Mas Antônio já não se importava com isso. Fazia de conta que não era com ele. Se comportava como se a hostilidade por ele de ter se vendido aos Solares fosse uma birra que não afetava a amizade. Não falou nada sobre Nino. Concentrara-se no fato de que tinha encontrado Lila e que era preciso ajudá-la. A fazer o quê? Perguntou Pasquale com tom agressivo. A voltar para a casa dela. Ela não foi encontrar Lenúcia. Está vivendo num lugar de merda. Sozinha? Sim, sozinha. E como é que ela tomou essa decisão? Não sei, não conversei com ela. Por quê? Eu a encontrei a pedido de Michele Solara. Você é um fascista de merda. Não sou nada, apenas fiz um trabalho. Muito bem, e agora quero o quê? Eu não disse a Michele que a encontrei. E então? Não quero perder o emprego, preciso ganhar algum dinheiro. Se Michele souber que eu disse uma mentira para ele, me demite na hora. Vão buscá-la vocês e a tragam de volta para casa. Pasquale mais uma vez o insultou pesadamente, mas também nesse caso Antônio quase não reagiu. Só ficou nervoso quando o futuro cunhado disse que Lila tinha agido bem ao deixar o marido e todo o resto. Se finalmente ela saíra da loja do Solara, se percebeu que tinha cometido um erro e ao se casar com Estefano, certamente não seria ele quem iria buscá-la de volta. Você quer deixá-la sozinha nos Campos Flegrei? Perguntou Antônio perplexo. Sozinha e sem um centavo? Por quê? Por acaso nós somos ricos? Lina é adulta, conhece a vida. Se fez essa escolha, deve ter seus motivos. Vamos deixá-la em paz. Mas ela nos ajudou todas as vezes que pôde. Aquela menção ao dinheiro que Lila lhe dera deixou Pascoal envergonhado. Resmungou coisas genéricas sobre ricos e pobres, sobre a condição das mulheres dentro e fora do bairro, sobre o fato de que, se era o caso de lhe dar algum dinheiro, ele estava a ponto a isso. Mas Enzo, que até aquele instante estivera sempre calado, o interrompeu com um gesto irritado e falou a Antônio: Me dê o endereço. Vou ouvir as intenções dela. E foi mesmo, no dia seguinte. Pegou o metrô, desceu nos Campos Flegrei, procurou a rua, o portão. Naquela época, sobre Enzo, eu só sabia que nada, absolutamente nada, andava bem. Nem as lamúrias da mãe, nem o peso dos irmãos, nem a camorra do mercado de hortifruti, nem as saídas com a carroça, cujos rendimentos eram cada vez mais escassos, nem as conversas comunistas de Pasquale, nem o noivado com Carmen. Mas, como tinha um caráter fechado, era difícil ter uma ideia de que tipo de coisa passava na cabeça dele.
Por Carmen, fiquei sabendo que estudava em segredo, queria tirar por conta própria um diploma de perito industrial. Na mesma ocasião, Natal, Carmen me dissera que desde quando havia voltado do serviço militar na primavera, só lhe tinha dado uns beijos, até acrescentou irritada. Talvez não seja homem. Quando o rapaz não nos dava muita atenção, nós garotas dizíamos frequentemente que ele não era homem. Enzo era? Acredito que sim. Eu não entendia nada de certos fundos obscuros dos homens. Ninguém de nós sabia nada. Então, para cada manifestação estranha deles, recorríamos àquela fórmula. Alguns, como o Solara, como o Pasquale, Antônio, Donato Sarratori, até como Franco Mari, meu namorado da Normal, gostavam de nós com as tonalidades mais diversas, agressivas, subalternas, descuidadas, atenciosas, mas gostavam sem sombra de dúvida. Outros, como Afonso, como Enzo, como Nino, eram, segundo tonalidades igualmente diversas, de uma compostura distante, como se entre nós e eles houvesse um muro e o esforço de escalá-lo fosse nosso. Enzo, depois do período militar, tinha acentuado essa característica e não só não fazia nada para agradar as mulheres, mas na verdade não fazia nada para agradar ninguém. Até seu corpo, que já era de baixa estatura, parecia estar ainda menor, como uma espécie de autocompressão se tornara um bloco compacto de energia. A pele sobre os ossos do rosto tinha se esticado como uma barracada de praia e reduzira seu andamento ao puro compasso das pernas. Nada mais nele se movia, nem os braços, nem o pescoço, nem a cabeça, nem mesmo os cabelos, que eram um casco louro avermelhado. Quando decidiu ir ver Lila, comunicou a Pasquale e a Antônio não para discutir, mas na forma de um breve esclarecimento capaz de cortar qualquer discussão. E não chegou perplexo aos campos flegrei. Achou a rua, achou o portão, subiu as escadas e bateu com determinação na porta certa. Como Nino não voltou depois de 10 minutos, nem de uma hora, nem no dia seguinte, Lila ficou uma fera. Não se sentiu abandonada, mas humilhada, e se intimamente ela mesma admitira não ser a mulher certa para ele, por outro lado, achou insuportável que ele, desaparecendo de sua vida depois de apenas 23 dias, o tivesse confirmado de maneira brutal. Por raiva, jogou fora tudo o que ele tinha deixado: livros, cuecas, meias, um revólver, um pullover, até um toco de lápis. Fez isso, se arrependeu, desandou a chorar. Quando finalmente as lágrimas acabaram, se viu feia, inchada, estúpida, amesquinhada por sentimentos ásperos que Nino, justamente Nino, que ela amava e acreditava ser correspondida, estava suscitando nela. De repente, o apartamento se revelou como de fato era, um espaço esquálido, com paredes atravessadas por todos os barulhos da cidade. Se deu conta do seu cheiro, das baratas que chegavam na ponta pelas escadas, das manchas de umidade no teto e sentiu pela primeira vez a infância que arrebatava. Não as das fantasias, mas a infância das cruéis privações, das ameaças e das surras. Aliás, descobriu de chofre que uma fantasia que tinha nos confortado desde meninas, se tornar rica, se dissipara de sua cabeça. Embora a miséria dos Campos Flegrei lhe parecesse mais negra que a do bairro de nossas brincadeiras, embora sua situação tivesse se agravado por causa da criança que esperava, embora tivesse consumido em poucos dias todo o dinheiro que levara, descobriu que a riqueza não lhe parecia mais um prêmio e uma reparação, mas já não lhe dizia nada. A substituição na adolescência das arcas de nossa infância, repletas de moeda de ouro e pedras preciosas, pelas cédulas gastas entranhada de cheiros ruins que se amontoava na gaveta do caixa quando trabalhava na charcutaria ou na caixa de metal colorido na loja da Piazza de Martiri, não funcionava mais. Qualquer brilho residual se exaurira. A relação entre o dinheiro e a posse das coisas a decepcionara. Não queria nada nem para si nem para o filho que iria ter. Ser rica para ela significava ter Nino, e como Nino tinha ido embora, se sentiu pobre de uma pobreza que não havia dinheiro capaz de apagar. E, como não havia remédio para sua nova condição, tinha cometido muitos erros desde pequenas, e todos tinham confluído para aquele erro maior. Acreditar que o filho de Sarratori não pudesse prescindir dela, assim como ela não podia viver sem ele, que eles estivessem fadados a um único e excepcional destino, que a fortuna de se amar duraria para sempre e tiraria a força de qualquer outra necessidade.
Se sentiu culpada e decidiu não sair mais, não procurá-lo, não comer, não beber, mas esperar que sua vida e a do bebê perdessem qualquer contorno, qualquer definição possível, e ela não tivesse mais nada na cabeça, nem uma migalha do que deixava mais amarga, vale dizer, a consciência do abandono. Então bateram na porta. Ela pensou que fosse Nino. Era Enzo. Não se decepcionou ao vê-lo. Achou que ele tivesse vindo lhe trazer um pouco de fruta, como tinha feito muitos anos atrás, ainda pequeno, depois que tinha sido derrotado na competição promovida pelo diretor e pela professora Oliviero, depois de a ter acertado com uma pedra e começou a rir. Enzo considerou a risada um sinal de mal-estar. Entrou, mas deixando a porta aberta por respeito, não queria que os vizinhos pensassem ou pudessem pensar que ela recebia homens como uma prostituta. Olhou ao redor, lançou um olhar ao estado demasiado dela, e mesmo não vendo o que ainda não se via, ou seja, a gravidez, deduziu que ela precisava mesmo de ajuda. Com seu modo sério, completamente isento de emoções, falou antes que ela conseguisse se acalmar e parar de rir. Agora vamos indo. Aonde? Para o seu marido. Foi ele que o mandou aqui? Não. E quem mandou? Ninguém me mandou. Não vou. Então vou ficar aqui com você. Para sempre. Até você se convencer. E o trabalho? Já encheu. E Carmen? Você é muito mais importante. Vou dizer a ela, assim ela te deixa. Eu mesmo vou dizer. Já decidi. A partir dali, falou com distanciamento, em voz baixa. Ela respondeu zombando, de modo debochado, como se nenhuma das palavras que diziam fosse verdadeira e só estivessem falando para o escárnio de um mundo, de pessoas, de sentimentos que não existiam há tempos. Enzo percebeu e por um instante não disse mais nada. Circulou pela casa, achou a mala de Lila, encheu-a com o que havia nas gavetas, no armário. Lila deixou-o agir porque considerava não um Enzo de carne e osso, mas uma sombra colorida, como no cinema, que apesar de falar, era de todo modo um efeito da luz. Fechada a mala, Enzo tornou a encará-la e fez um discurso particularmente surpreendente. Disse em seu modo concentrado e distante: Lina, eu gosto de você desde que éramos pequenos. Nunca lhe disse porque você é muito bonita e muito inteligente. Já eu sou baixinho, feio, não valho nada. Agora você vai voltar para o seu marido. Não sei por que você o deixou, nem quero saber. Só sei que aqui você não pode ficar. Você não merece viver nessa imundície. Eu a acompanho até o portão de casa e espero. Se ele a tratar mal, eu subo e acabo com ele. Mas ele não vai fazer isso. Ao contrário, vai ficar contente por você voltar. Mas vamos fazer um pacto. Caso você e seu marido não cheguem a um acordo, eu a levei para ele e eu volto para te buscar, tudo bem? Lila parou de rir, apertou os olhos, o ouviu pela primeira vez com atenção. As relações entre ela e Enzo tinham sido raríssimas até aquele momento, mas nas vezes em que estive presente sempre me causaram surpresa. Havia algo de indefinível